entrar no pré-jogo aí dessa partida que acontece logo mais, jogo importantíssimo, como eu falei para vocês, que tem que vencer de qualquer maneira. Tá, vamos lá. Ó. São Paulo recebe o Juventude na Vila Belmiro neste domingo, às 16 horas da tarde, né? Às 4 horas da tarde, aquele horário tradicional do futebol, no domingo que a gente está acostumado. Aí, jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá bom? O jogo vai ter transmissão, como sempre tem, do Premier, né, pay-per-view, e tem também transmissão da Globo, tá? TV aberta. Então, quem não tiver pay-per-view, pode assistir na Globo, TV aberta, né? Quem tiver o Premier e preferir pelo Premier, assiste pelo Premier, tem as duas opções aí, né, para quem for assistir essa partida, tá bom? Como acontece em todos os jogos do São Paulo, que já é natural, né? Infelizmente não devia, mas São Paulo tem aí muitos e muitos desfalques para o jogo de hoje. Né? A gente tem aí o último desfalque, que foi o Rafael Tolói, que se machucou contra o Corinthians, né? O Tolói tá fora, Oscar, Arboleda, Enzo Dias, Rodriguinho, Luan, Wendel, Dineno, Caleri, Rian Francisco e André Silva. Esses aí são os desfalques por lesão, né? Jogadores que estão machucados e por isso desfalcam o São Paulo. Só que a gente tem mais um desfalque ainda, esse não é por lesão e sim por suspensão, que é o Alisson. Tá? O Alisson que fez um jogo horrível contra o Corinthians, né? Foi um dos que jogou muito, muito mal. E ele tomou o terceiro cartão e tá fora do jogo de hoje contra o Juventude. Então são os desfalques do time do São Paulo para o jogo de hoje. A gente tem aí, para esse jogo, uma notícia boa que é, né? Acho que o principal reforço aí, né, que a gente poderia ter por agora, que é o Marcos Antônio. Com o retorno de Marcos Antônio e a plenitude dos jogadores que disputaram a data FIFA, o São Paulo, né, deve ir a campo aí já com um time já diferente do que foi contra o Corinthians, porque o Marcos Antônio deve começar, né, e os jogadores que estavam na data FIFA com as suas seleções, né, que foram banco contra o Corinthians, eles devem começar hoje. Então a gente deve ter um time aí diferente do que foi contra o Corinthians na última quinta-feira, tá? Segundo o GE, São Paulo deve entrar em campo com Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, aí Cédric Soares ou o Mike, tá? Luiz Gustavo ou Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, tá? A outra dúvida é na ala esquerda, o Patrick Lanza, que de novo jogou mal contra o Corinthians, ou o Ferreirinha. E na frente, Luciano e Tapia, né? Então, assim, as mudanças em relação ao jogo contra o Corinthians Ferrarese, né? Tava na data FIFA, então foi banco contra o Corinthians, Ferrarese. Aí, o Bobadilha e o Tapia, né? Então, esses três que estavam no banco contra o Corinthians vão começar hoje. E o Marcos Antônio, né? São as 4 novidades aí no time titular do São Paulo, um time diferente aí. Fora que pode ser que a gente tenha aí mais mudanças, né? Que as dúvidas são Cédric ou Mike, né? E Patrick ou Ferreirinha, entendeu? Como a gente vai jogar em casa, aí tem que colocar, eu colocaria o Ferreirinha na esquerda, né? E o Mike, pra gente ter ser um pouco mais ofensivo, né? E contra o Corinthians, o Ferreirinha jogou no ataque e jogou bem mal. Quando ele vai para a esquerda, jogar no lugar do Patrick, ele joga melhor do que de atacante, né? Então, esse deve ser o time do São Paulo, tá? As dúvidas mesmo aí é Patrick ou Ferreira e Cédric ou Mike, né? E as 4 novidades que eu falei, né? Os 3 da data FIFA começam, além do Marcos Antônio. Então, assim, já é um time melhor e mais forte do que foi contra o Corinthians, né? Vai jogar em casa hoje com o Juventude, que tá aí desesperado brigando contra o rebaixamento. Não acho que vai ser um jogo fácil, né, cara? Pô, você pode jogando fora de casa, jogando em campo neutro, no caso. 15 machucados, né? Assim, então, não imagino que vai ser um jogo fácil, mas independente de qualquer coisa, o São Paulo tem obrigação de vencer o jogo. Já tem 3 jogos que o São Paulo não vence, né? E, cara, esse time aí tem condição de vencer. Tem condição de vencer. O meu campo voltando, né? Com o Bobadilha e Marcos Antônio aí, né? Tapia fez gol no último jogo, tá com confiança, em alta. Então é isso. Tem que buscar essa vitória aí logo mais, tá? Quem apita o jogo aí é o André Luiz Schettino Bento, de Minas Gerais. Não faço a menor ideia de quem seja esse árbitro, tá? Olhando aqui na ficha aqui, só pelo nome, não faço a menor ideia de quem seja, né? Deve ser aqueles árbitros lá, né, que ninguém conhece, que a CBF adora colocar árbitro jovem para apitar jogo do São Paulo. Tanto a CBF quanto a Federação Paulista, né? Amam colocar árbitro que ninguém nunca nem viu, inexperiente, para apitar jogo do São Paulo, né? Sempre desse jeito. Aí. E quem vai estar no VAR vai ser o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, que é do Rio de Janeiro.
vai estar aí no VAR, né? Então vamos torcer para não ter aí nenhum tipo de polêmica de arbitragem, né? Que quem decidiu o jogo sejam os jogadores e não a arbitragem, né? A arbitragem adora decidir jogo, mas esperamos que os jogadores tenham esse papel aí, né? A arbitragem boa é quando ninguém fala da arbitragem. Quando ninguém fala de arbitragem é porque a arbitragem foi boa. Aí, quando passa despercebido é porque a arbitragem foi boa, né? Agora, tem um jogo aí que nem se fala do jogo, isso é da arbitragem. Tá? Então é isso, rapaziada. Só os 3 pontos interessa, né? Esse time que eu falei pra vocês já é um time melhor do que foi contra o Corinthians, né? Então, assim, tem que vencer, cara. Não tem desculpa hoje, não tem papo. É uma rodada que pode ser muito boa, né, cara? Principalmente se o Cruzeiro ganhar do Corinthians e a gente conseguir vencer hoje, vai ser uma rodada praticamente perfeita, né? Porque os nossos dois concorrentes ali pela 8ª colocação perde e a gente ganha, né? Então, tipo assim, pode ser que seja uma rodada ótima pra gente, mas tem que fazer o dever de casa. Tem que ganhar, não tem mais desculpinha, né? São 3 jogos sem vencer. Desses 3 jogos aí, 2 foram na nossa casa, né? Com o mando aí do São Paulo na Vila Belmiro. Então, tipo assim, tem que vencer, cara. Tem que vencer de qualquer maneira, tá bom?